Orai ao Espírito Santo. Toda a alma batizada possui o Espírito Santo nela, como um hóspede, um amigo, um conselheiro, um consolador. Ele conhece o plano de nossa vida, a medida segundo a qual nós devemos ser transformados no Cristo Jesus. Ele trabalha sem cessar nessa transformação. Como deveríamos amá-lo? Deveríamos dizer-lhe: Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Não sabeis que sois templos de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Oremos muito ao Espírito Santo. Dediquemos parte do nosso tempo a louvar o nosso Espírito Santo. Pelo fim desta pandemia, oremos. Pelo fim desta pandemia, invocamos o poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orai ao Espírito Santo. Toda a alma batizada possui o Espírito Santo nela, como um hóspede, um amigo, um conselheiro, um consolador. Ele conhece o plano de nossa vida, a medida segundo a qual nós devemos ser transformados no Cristo Jesus. Ele trabalha sem cessar nessa transformação. Como deveríamos amá-lo? Deveríamos dizer-lhe: Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Não sabeis que sois templos de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Oremos muito ao Espírito Santo. Dediquemos parte do nosso tempo a louvar o nosso Espírito Santo. Pelo fim desta pandemia, oremos. Pelo fim desta pandemia, invocamos o poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orai ao Espírito Santo. Toda a alma batizada possui o Espírito Santo nela, como um hóspede, um amigo, um conselheiro, um consolador. Ele conhece o plano de nossa vida, a medida segundo a qual nós devemos ser transformados no Cristo Jesus. Ele trabalha sem cessar nessa transformação. Como deveríamos amá-lo? Deveríamos dizer-lhe: Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir,
aquilo que eu devo fazer para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Não sabeis que sois templos de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Oremos muito ao Espírito Santo. Dediquemos parte do nosso tempo a louvar o nosso Espírito Santo. Pelo fim desta pandemia, oremos. Pelo fim desta pandemia, invocamos o poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orai ao Espírito Santo. Toda a alma batizada possui o Espírito Santo nela, como um hóspede, um amigo, um conselheiro, um consolador. Ele conhece o plano de nossa vida, a medida segundo a qual nós devemos ser transformados no Cristo Jesus. Ele trabalha sem cessar nessa transformação. Como deveríamos amá-lo? Deveríamos dizer-lhe: ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Não sabeis que sois templos de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Oremos muito ao Espírito Santo. Dediquemos parte do nosso tempo a louvar o nosso Espírito Santo. Pelo fim desta pandemia, oremos. Pelo fim desta pandemia, invocamos o poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orai ao Espírito Santo. Toda a alma batizada possui o Espírito Santo nela, como um hóspede, um amigo, um conselheiro, um consolador. Ele conhece o plano de nossa vida, a medida segundo a qual nós devemos ser transformados no Cristo Jesus. Ele trabalha sem cessar nessa transformação. Como deveríamos amá-lo? Deveríamos dizer-lhe: ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Não sabeis que sois templos de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Oremos muito ao Espírito Santo. Dediquemos parte do nosso tempo a louvar o nosso Espírito Santo. Pelo fim desta pandemia, oremos.
pelo fim desta pandemia, invocamos o poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orai ao Espírito Santo. Toda a alma batizada possui o Espírito Santo nela, como um hóspede, um amigo, um conselheiro, um consolador. Ele conhece o plano de nossa vida, a medida segundo a qual nós devemos ser transformados no Cristo Jesus. Ele trabalha sem cessar nessa transformação. Como deveríamos amá-lo? Deveríamos dizer-lhe: ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Não sabeis que sois templos de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Oremos muito ao Espírito Santo. Dediquemos parte do nosso tempo a louvar o nosso Espírito Santo. Pelo fim desta pandemia, oremos. Pelo fim desta pandemia, invocamos o poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orai ao Espírito Santo. Toda a alma batizada possui o Espírito Santo nela, como um hóspede, um amigo, um conselheiro, um consolador. Ele conhece o plano de nossa vida, a medida segundo a qual nós devemos ser transformados no Cristo Jesus. Ele trabalha sem cessar nessa transformação. Como deveríamos amá-lo? Deveríamos dizer-lhe: ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Não sabeis que sois templos de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Oremos muito ao Espírito Santo. Dediquemos parte do nosso tempo a louvar o nosso Espírito Santo. Pelo fim desta pandemia, oremos. Pelo fim desta pandemia, invocamos o poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orai ao Espírito Santo. Toda a alma batizada possui o Espírito Santo nela, como um hóspede, um amigo, um conselheiro, um consolador. Ele conhece o plano de nossa vida, a medida segundo a qual nós devemos ser transformados no Cristo Jesus. Ele trabalha sem cessar nessa transformação. Como deveríamos amá-lo? Deveríamos dizer-lhe:
Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Não sabeis que sois templos de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Oremos muito ao Espírito Santo. Dediquemos parte do nosso tempo a louvar o nosso Espírito Santo. Pelo fim desta pandemia, oremos. Pelo fim desta pandemia, invocamos o poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orai ao Espírito Santo. Toda a alma batizada possui o Espírito Santo nela, como um hóspede, um amigo, um conselheiro, um consolador. Ele conhece o plano de nossa vida, a medida segundo a qual nós devemos ser transformados no Cristo Jesus. Ele trabalha sem cessar nessa transformação. Como deveríamos amá-lo? Deveríamos dizer-lhe: ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Não sabeis que sois templos de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Oremos muito ao Espírito Santo. Dediquemos parte do nosso tempo a louvar o nosso Espírito Santo. Pelo fim desta pandemia, oremos. Pelo fim desta pandemia, invocamos o poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orai ao Espírito Santo. Toda a alma batizada possui o Espírito Santo nela, como um hóspede, um amigo, um conselheiro, um consolador. Ele conhece o plano de nossa vida, a medida segundo a qual nós devemos ser transformados no Cristo Jesus. Ele trabalha sem cessar nessa transformação. Como deveríamos amá-lo? Deveríamos dizer-lhe: ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Não sabeis que sois templos de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós?
Oremos muito ao Espírito Santo. Dediquemos parte do nosso tempo a louvar o nosso Espírito Santo. Pelo fim desta pandemia, oremos. Pelo fim desta pandemia, invocamos o poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.